Então, né, como eu vinha dizendo, né, esses ambientes, né, de baixa amplitude, principalmente alguns lagos, que a gente vai ter nas áreas úmidas amazônicas, que são influenciados principalmente pelo lençol freático ou, eventualmente, por alguns cursos de águas associados e pela precipitação, que é como o local do estudo. Além disso, esses ambientes também podem ter origem tanto natural quanto artificial, que é o caso aqui, e eles são principalmente influenciados pela presença das herbáceas aquáticas, que nesses ambientes apresentam diversas adaptações, tanto no caule, nas folhas, em seu sistema radicular. Além disso, né, essas plantas elas vão apresentar diferentes formas de vida que vão tanto permitir quanto limitar a presença delas ali no ambiente. Então, elas funcionam como um indicador de riqueza funcional do grupo das macrófitas aquáticas. E, em vista disso, esse estudo foi realizado principalmente para estabelecer a relevância desse ambiente, a representatividade e a diversidade que esse corpo de água artificial ele pode apresentar em relação às herbáceas aquáticas em um ambiente com uma relatividade de facilidade de acesso, né, que é a unidade de conservação. E o principal objetivo foi registrar a composição de espécies e adaptações morfológicas e fenológicas sazonais nessa comunidade, acompanhar a substituição sazonal ao longo da variação do nível de água e comparar a situação florística onde esse ambiente se enquadra. Então, aqui, né, a gente tem uma imagem do Lago da Estrada Perdida, que foi o local onde o estudo foi realizado. Esse lago, a gente diz que ele tem uma origem antrópica, porque a criação dele que resultou esses ambientes aqui, que são os lagos que foram analisados no estudo, através da abertura das caixas de empréstimo, né? Isso aconteceu lá em 1954, por aí. É um ambiente com 240 mil hectares, localizado na região de Roraima e Caracaraí. E nesse ambiente nós estabelecemos parcelas, 10 transectos, com parcelas de 1 por 1 metro quadrado, ao longo da margem do lago e também, né, as aquáticas, onde a gente fez um total de 327 parcelas, totalizando 3.900 metros quadrados de área coletada. E nessas parcelas, as principais coletas, as principais características que analisamos foi a fenologia, as estruturas adaptativas, a cobertura vegetal das espécies na parcela e os parâmetros, pH, condutividade, transparência e profundidade. Na análise de dados, né, a principal que eu vou trazer aqui é esses parâmetros, né, eles foram utilizados para a distribuição espacial das espécies, né, através do gráfico de ordenação, e a composição florística que utilizou o dado do PELD para situar esse ambiente. Então, foram utilizados, desse banco de dados, 13 tipologias de igapó e 14 rios da tipologia várzea, e analisados pelo coeficiente de Jacquard e pelo NMDS. Tá, então nossos principais resultados, aqui eu já vou trazer junto à discussão, foram 62 espécies registradas nesse ambiente, de herbáceas aquáticas e anfíbias, num total de 24 famílias e 43 gêneros, e as famílias mais representativas foram Poaceae, Ciperaceae, Lenticulareaceae e Urocalaceae. Então, quando a gente verifica esse número de espécies, ele acaba sendo superior quando a gente compara com outros lagos de mesma amplitude de inundação, que chega no máximo até 2 ou alguns até 3 metros de inundação. E aqui a gente tem um exemplo de algum desses estudos que foi comparado, de Neves e Moura Júnior, e em relação às famílias, Ciperaceae e Poaceae, ela representou 51% das espécies registradas nesse lago. Em relação às formas de vidas, então, foram registradas 6 formas de vidas, entre elas, as principais foram as anfíbias emergentes. Nas anfíbias, a gente teve registro de 33 espécies e 10 emergentes. Em Roraima, para Roraima, em um estudo da região norte de Moura Júnior, ele registrou 11 formas de vidas, então 6 dessas ocorreram no lago analisado, e as mais frequentes anfíbias emergentes, que teve uma predominância também em outros estudos analisados. Já flutuantes, fixas e submersas foram formas de vida que apresentaram menor frequência, mas elas têm uma maior representação quando a gente vai comparar com igapós, né, de alta amplitude, e várzeas também, né, que a gente vai ter essa característica de pouca penetração de luz de águas turvas. Então, aqui a gente teve mais de 15 espécies nessas formas de vidas.
Em relação ao comportamento fenológico que coletamos, então, eu vou trazer aqui rapidamente que o principal foi rebrotas foram mais frequentes entre as anfíbias aquáticas, foi a fase fenológica vegetativa mais frequente. E também, isso aqui é por forma de vidas, né? Isso aqui a gente pode ver os picos das rebrotas em azul. E também a gente, na fenologia reprodutiva das formas de vida, a gente teve diferentes preferências na precipitação e na variação do nível de água. Então, as anfíbias, elas preferiram um período mais seco, em que tinha menor precipitação, e as formas de vidas aquáticas, elas foram se reproduzir principalmente nos picos com maior precipitação durante a vazante, onde há maior nível de inundação. Então, o crescimento e reprodução e mortalidade dessas espécies estão relacionadas, né, à variação do nível de água, podendo apresentar picos na seca e na cheia. Além disso, a floração, principalmente das anfíbias na fase seca, está relacionada à temperatura, precipitação e agentes polinizadores. Outro ponto importante é que as anfíbias, essas rebrotas constantes, a gente relaciona isso principalmente pela variação constante no nível de água. Então, como é um lago influenciado pela precipitação, principalmente, essa precipitação vai influenciar ali, né, na rebrota dessas anfíbias e das aquáticas também, porque na descida de água, a gente vê muitas espécies aquáticas rebrotando ali, mas, claro, né, durante a fase seca, isso não vai para frente. Em relação às estruturas adaptativas que coletamos, foram coletados um total de 14 rizomas, 14 espécies apresentaram rizomas, 8 espécies apresentaram estolões, 2 apresentaram tubérculos e 23 espécies apresentaram aerênquimas. Então, rizomas e estolões foram predominantes, principalmente na família Ciperaceae, e quando a gente compara isso em outros estudos, também é mais predominante a família Ciperaceae apresentar essas características. Além disso, a reprodução vegetativa dessa família, né, por ser a mais frequente, não só aqui como em outros estudos, está ligada principalmente ao sistema subterrâneo. A gente vai ter aqui rizomas, tubérculos e estolões. Além disso, muitas espécies são perenes, né, resultando na dominância durante o período de diminuição da coluna d'água. E em relação às ordenações, né, então profundidade e transparência foram os parâmetros que se ordenaram. A gente pode verificar aqui em vermelho, são as espécies aquáticas, que está na parte com maior profundidade, maior transparência do lago, e as anfíbias em azul, que a gente compara mais próximo à margem. Então, foram os ambientes que tiveram uma maior... os parâmetros tiveram maior... e condutividade elétrica e pH não foram os parâmetros que corroboraram. Além de, então, né, transparência e profundidade, ela vai estar relacionada à luz na coluna d'água, a pouca declividade, a menor amplitude de profundidade, que são preditores para distribuição de espécies em ambientes com cálice espacial menor. Além disso, isso vai influenciar principalmente na presença daquelas espécies, formas de vidas flutuantes e emergentes que a gente verificou no início. Já a composição florística das espécies, então a gente viu que a composição de espécies do lago se junta com o igapós de outros ambientes próximos, e a similaridade ela foi influenciada pelo tipo de ambiente, também pela proximidade geográfica. Então a gente vai ver aqui em vermelho a várzea e aqui o igapó. E aqui está localizado o Parque Nacional do Viruá. Ao lado dele, o rio mais próximo é o rio Jufariz. Esse rio, ele também é o rio que, no estudo de Lopes, 2016, se não me engano, ele foi o rio que mais teve presença de espécies, e é o rio que mais se aproxima do Parque Nacional do Viruá e tem entrada de águas claras também nesse ambiente, nesse rio Jufariz. Então, aqui para a gente ver, né, que é bem interessante, o Parque Nacional do Viruá está entre o ambiente de igapó e totalmente separado da várzea. Isso porque na várzea a gente vai ter uma quantidade maior de nutrientes e todas aquelas características que a gente já conhece. Então, né, por que a importância, né, desse estudo? Principalmente, eu não vou falar o que está escrito aqui, mas demonstrar a necessidade de mais estudos nos sistemas oligotróficos, né, de baixa amplitude,
e demonstrar a relevância das unidades de conservação, principalmente para a Amazônia. Além disso, nesse ambiente, a gente está realizando a produção do guia. E por que a importância de um guia, né? Não só para mostrar para a comunidade o que ela tem ali de importante, de rico, mas também ali na unidade de conservação, trazer mais pessoas para conhecer aquele ambiente e demonstrar o que a gente tem de diversidade ali e a importância dessa conservação. Eu acho que é essa a mensagem que eu queria passar. E é isso. Obrigada.